Boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, nessa noite festiva, onde vamos fazer o lançamento da obra Sob a Sombra da Figueira, de autoria da senhora Genir Dutra Paulon. Desde já, gostaríamos de agradecer a presença de todos e que sintam-se abraçados com os votos de sincera paz, tanto da autora quanto dos seus familiares. Agradecemos a todas as casas que nos visitam esta noite, assim como a presença da União Regional Espírita de Dourados. Para a realização da prece inicial, convido a confrade Elisandra Venâncio. Jovina Nevolete. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Antes de fazer a nossa prece, eu quero dizer da nossa alegria de estarmos aqui, Dona Geni. A senhora para nós é um grande referencial. Então a gente queria agradecer a senhora pelo trabalho ao longo dos anos, agradecer a sua coragem, o seu destemor, de levar avante essa doutrina tão benéfica e que tanto bem tem feito às nossas almas. Eu quero dar um testemunho aqui para todos, que a primeira aula de evangelização infantil que eu assisti na minha vida foi com a Dona Geni. Ela que foi da Indápolis, junto com as suas filhas, que eram bem criancinhas, devia ser ano de 69, acho que era 69. E eu assisti a primeira aula de evangelização na minha vida. Não foi sobre o pé de figueira, viu? Não foi sobre a sombra da figueira, porque até então a comunidade lá em Indápolis, o senhor Antônio Alves, que era um senhor de lá de Indápolis, que a senhora deve lembrar, o meu pai, eles levantaram um pequenino centro espírita. E foi convidada a Dona Geni para ensinar a minha mãe como é que dava uma aula de evangelização. E ela foi lá e deu uma aula prática. Então, a primeira aula de evangelização que eu assisti na minha vida foi com ela, lá nos idos de 69. Então, com muito agradecimento e com muita alegria que nós estamos participando, porque este livro, eu acho que é o coroamento, né, de uma trajetória de vida, de uma semeadura que não para de semear, de uma semeadura que não se cansa e que eu penso que vem dando frutos ao longo de toda essa trajetória. Então, a nossa gratidão e o nosso agradecimento. E também para a família, viu? Extensivo para a família. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão. Senhor Deus, Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, queremos nos agradecer, Senhor, agradecer por este dia tão especial, agradecer pela vida da Dona Geni, de seus familiares, agradecer pela obra que hoje ela lança e que certamente tem muitos ensinamentos a todos nós. E queremos nos pedir a sua proteção, pedir o seu amor sobre ela, sobre os seus familiares, sobre todos nós que aqui estamos. Enfim, Jesus, derrame as suas bênçãos, o seu amor, a sua paz sobre todos nós. E que nós, Senhor, possamos nos mirar nesses referenciais que todos nós temos a seguir e que não nos cansemos, a despeito de todas as nossas fragilidades, sobretudo morais, das nossas intemperanças, dos equívocos que já cometemos, mas que a despeito de tudo isso, que possamos continuar avante, vencendo os desafios e acreditando em dias melhores. Que a sua paz seja hoje conosco, neste evento tão
especial, tão maravilhoso, e seja conosco, agora e sempre, e sobretudo com a nossa grande autora, que não é só de livros, mas de mensagens, de exemplo, de uma vida toda dedicada ao bem, ao amor e ao auxílio ao próximo. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Muita paz a todos. Obrigada a Jovina pelas palavras e, apesar de dispensar a apresentação, porque todos nós nos sentimos um pouco da família e muito íntimo da Dona Geni, eu gostaria de convidar a confrade Adriana para apresentar a autora do livro Sob a Sombra da Figueira. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria, com muita honra que nós estamos aqui neste papel tão importante, que é apresentar uma pessoa tão querida para nós, como é a nossa irmã Geni. Eu vou começar pelos dados pessoais. Eu fiz uma estrutura de um currículo vitae e ela foi criada em um momento muito especial, único, aliás, como um espírito divinal. Em alguns milênios, passou com certeza por todos os reinos: mineral, vegetal, animal, para chegar na fase humana. Cada reino foi importantíssimo para que ela angariasse tudo que ela tem hoje, tudo que ela nos doa e que nos demonstra. Talvez foi neste planeta, ou quem sabe, em outro, no espaço sideral com tantos planetas e tantas transformações contínuas, aonde Deus nos oportuniza a experiência de crescermos enquanto espíritos. Teve várias existências, com certeza, como ser humano. Ora como homem, ora como mulher, com acertos, com erros, tudo fazendo parte do seu processo evolutivo. No intervalo de uma reencarnação a outra, fez a programação. E provavelmente, no final do século XIX, início do século XX, contados aqui na Terra, ela reuniu-se com seu mentor espiritual, seus guias, para a programação de uma próxima existência, enquanto espírito. E aí programou tudo como deveria ser a sua próxima existência, escolhendo a família, os seus queridos que viriam depois. Foi um momento muito especial e particular para este espírito, que, depois de escolhida a família, que seriam seus futuros pais, ela vem à Terra. Em 1935, ela já está aqui entre nós, no dia 18 de dezembro, batizada como Geni, junto à sua querida família, seu pai, seu Arnulfo, e sua mãe Dionísia, e mais os seus irmãos. Escolheu um local para nascimento, Maracaju, nos idos Mato Grosso. Foi a quarta filha dessa família, uma família de 7 irmãos. O Jonathan, que desencarnou enquanto criança, mas eram 7. Foi uma escolha criteriosa, orientada por seu mentor e guia. Escolheu bem a época, uma época de bastante dificuldades para os espíritos que reencarnaram aquele tempo, pois havia uma sede no planeta de progresso ainda que não existia, era tudo muito rudimentar. Então ela escolheu aquele momento
para desbravar, para demonstrar uma essência que talvez, se fosse nessa época, ela não demonstraria. Foi uma infância privada de muitas coisas materiais, de conforto, vamos dizer assim, mas ela era muito criativa e aprendeu, curtiu, foi uma criança bastante peralta. Quem quiser, leia a obra, está aí. Sobre a sua evolução intelectual, que seria os dados escolares, ela teve o início dos seus estudos em Rio Brilhante. Não peguei bem a data, mas eu sei que lá ela completou até a 3ª série. Foi uma importante marca para esse progresso intelectual a sua vinda para Dourados. Foi mais ou menos em 1950, em dezembro, né, pela contagem do tempo. E como os transportes da época não eram velozes, né, minha irmã? Era uns 30 dias ou 40 dias a distância de Maracaju a Dourados. Muito longa, por sinal. E quando ela chega aqui, se depara com a benesse do que ela coloca como seu arrimo de vida, o Espiritismo. E inicia os seus estudos aprofundando dentro dessa literatura, com a qual ela cresceu muito intelectualmente, se desenvolveu bastante moralmente e espiritualmente. Provavelmente foi em 1951, 54 que o Espiritismo realmente ela aprofundou mais e estudou. Casou-se em 1954 com o senhor Adalberto Paulon. Foram 39 anos de casamento, feliz na obra cristã. A separação ocorreu em 22 de janeiro de 1993, após o seu desencarne, o nosso caríssimo e amado por nós, tratado como o vovô Dadá, muito querido. Ela se doutorou, sim, fez doutorado, pois ela mesma coloca que a vida é uma escola. Se doutorou em relacionamento familiar. Deus a abençoou, e assim estava programado, no período de 1955 a 1971, 5 espíritos como seus filhos: Devilã, Delane, Cleide, Dilene e Dionésio. Foram 5 ajudantes nesse processo de evolução que ela se propôs. Logo depois desses filhos vêm os netos, 13 netos: Devilã Júnior, Denise, Josilene, Daniele, Paula, Laura, André Luiz, Lara, Diego, Pepe, Davi, Karine e Paulo. E mais 2 bisnetos, Vinícius e Ana Carolina. Não tem como progredir, né, meus irmãos, no relacionamento familiar, uma família tão gostosa e tão harmônica, com certeza. Mas as noras e os genros, Graziele, Keila, Orlando Nilson e Luiz Antônio, também nesse processo de evolução da nossa querida irmã. Ela é autodidata nessa parte intelectual em computação, sozinha, aprendeu a mexer no computador, no teclado, ela digitou o livro que está sendo publicado hoje. E ela também está muito conectada com as redes sociais. Tá? Então não fica solitária não na casa dela. Ela entra no Facebook, recebe e-mail, conversa com as pessoas pelo MSN, né? E é realmente uma vovó bem tecnológica, né? Avançada aí para os tempos modernos. Evoluiu junto com o progresso técnico proposto dentro deste planeta. Como experiência, nós temos as suas obras. A obra que ela realizou
nós consideramos um marco dentro da doutrina espírita de Dourados, foi a construção do Centro Espírita Amor e Caridade. Com certeza, cada tijolo, cada detalhe passou sobre os seus olhos, sobre a sua visão. Esteve à frente dos trabalhos daquela casa por mais de 30 anos. Ali, construindo paralela à sua família, educando, fazendo com que todos vissem nessa obra também o seu próprio crescimento. Também fundou o posto de assistência, primeiro posto de assistência social espírita, Euridice Barçanufo, aqui em Dourados. Outra grande obra é esta casa onde nós estamos, o Centro Espírita Portal da Luz, fundado em 1994. Então, nós estamos aqui sob esse teto, foi pelo empreendimento dessa nossa irmã. E a última é essa maravilhosa que todos têm às mãos aí, quem já comprou, o livro Sob a Sombra da Figueira. Sei que tem várias outras, mas eu estou destacando essas que aos nossos olhos são as grandes obras do Espírito que se propôs a vir fazer uma grande tarefa aqui na Terra. E como ela se mantém sempre ativa? De que forma que a Dona Geni se cuida diariamente? Ela faz todos os deveres de sua casa aos 76 anos de idade. Tem uma ajudante apenas para uma vez por semana fazer aquela geraldona, Dona Geni? Vem ao Centro Espírita segunda, quarta, quinta e sexta-feira. Alguns dias ela fica em casa, dá para a gente passar lá e tomar um chimarrão. Adora ler. A leitura faz parte do seu dia a dia. Todos os dias a nossa irmã está lendo. Gosta de cozinhar para os filhos e netos. E um detalhe, nós contamos 13, mais 4 que estão vivos. Ela sabe o prato preferido de todos, dos netos e dos filhos. Então já vai meio direcionado para a cozinha. Gosta muito do chimarrão. Quem não gosta de tomar chimarrão com a irmã Geni, É uma delícia, mas o chimarrão e o papo, principalmente no inverno, não nesse calor. No calor é tereré. Tem uma ótima saúde, vista por todos nós. Quem ler o livro, vai ver que a conquista dessa saúde foram dadas por grandes passos. Essa resistência física foi conquistada lá atrás. Ela controla a hipertensão que possui com medicamentos diários, a alimentação e o mais importante de tudo, através da prece diária, meditação. Cirurgia, ela só fez uma, a catarata, que ela não gostou muito, porque até enquanto ela não enxergava, ela não via as rugas dos anos. E aí quando ela passou e enxergava no espelho, minha nossa, e agora? Quanta ruga! Tem que dar uma plástica para os netos aí. Brincadeira. Adora passear. Gosta de passeios, não só na cidade, mas viajar também, bastante. Segundo o seu genro, o Orlando Silva, Toninho, ela não pode ouvir o barulhinho da chave do carro. Já prepara a bolsinha, vamos embora. Gosta muito de fazer a cesta. Isso, tirar uma soneca após o almoço. Tá vendo? É importante, já tem estudos sobre isso, da importância da soneca após o almoço. Aí a vitalidade que a nossa irmã tem. Isso é sagrado para ela. E ela faz banho de beleza também. Cuida não só do espírito, do corpo e também. Hoje ela está bela aqui, nesse lançamento. Ama pintar os cabelos, usa creme hidratante diário e faz controle rigoroso do seu peso, cuidando bastante. Gosta de tomar, após o almoço, posso contar, um cálice do vinho. Isso ajuda no coração. Quando ela fala não bebam, meus irmãos, é para não tomarem muito, mas ela só toma um cálice. E principalmente quando ele vem financiado,
quem financia o genro, né? Quando ele vem financiado, melhor. Aí, quem não sabe o que dá de presente para a irmã já fica sabendo, né? Uma garrafinha de vinho. Não vai levar garrafão, não, garrafinha. E quando ela se sente assim, sozinha, né, na sua casa, porque apesar dos filhos, dos netos e dos vários amigos que ela tem, todos estão ocupados com a sua vida, né? Fica todo mundo correndo. E às vezes ela se sente um pouco sozinha. Sabe aonde que a gente encontra a nossa irmã? No supermercado São Francisco. Ela vai lá, dá um giro, uma volta e sempre conhece gente nova, conversa com o pessoal, e aí ela já se sente de novo, né, no meio da sociedade, no meio de gente. A nossa irmã, nessa sua jornada, toda aí relatada neste livro, se desenvolveu muito, posso garantir a vocês, emocionalmente e espiritualmente. Que é esse o objetivo do Espírito aqui na Terra? É um espírito guerreiro e desbravador. Devido à época que ela reencarnou aqui na Terra, ou você tinha esse perfil, ou então as onças pegavam, ou a sucuri, né, irmã? Tinha que ser guerreiro. E ela é tão organizada nas suas coordenações, posso dizer que é uma palavra nova, não do seu tempo, é um espírito de liderança muito forte, nato, é empreendedora. Quando projeta, ela dá as tarefas para o pessoal sai fazendo e a coisa acontece. Né? Por isso está aí toda a obra. Né? O Pepe que não corresse atrás dessa obra para editar para nós. Né? Passou, meus irmãos, por expiação, por provas e por missão aqui na Terra, e sempre continua cumprindo todas elas, cada dia, tenho certeza, porque é essa a minha aproximação dela, com muito amor e abnegação. O maior incentivador de sua vida é o nosso querido vovô Dadá, seu Alberto Paulon. Ele sempre torceu para o seu crescimento. Hoje, com 76 anos de idade, nessa existência, deixa o legado do agora. Não existe melhor momento do que hoje. Aprendizado de um espírito que eu, particularmente, amo muito e que, para mim, é a irmã Angeli. Irmã, você é para mim sinônimo de força, coragem, de garra. Família querida, como não aprender com os passos desse espírito, que veio em uma época difícil para todos, no sentido de pouco recurso e conforto material, e as conquistas de sua alma nos serve hoje como um farol e nos dá força para enfrentarmos os nossos desafios enquanto espíritos do processo de evolução. Irmã, obrigada por tudo. Te chamo até aqui para receber as flores que representam o nosso amor e carinho por você.
boa noite a todos os amigos e irmãos que deixaram o aconchego dos seus lares para estarmos juntos neste momento único. Para mim é motivo de muita emoção, pois jamais pensei em lançar um livro contando a história de minha vida. O meu agradecimento, este é um presente que não acredito merecer. Agradeço a minha família que me deu o maior apoio. Quando comecei a escrever, jamais pensei em levar ao público esses relatos. Queria guardá-los no fundo do baú, para que meus filhos e netos conhecessem a minha história após o meu desencarne. Meu neto Pepe é o responsável por tudo isso. Encontrou os meus rabiscos e disse: vó, sua história é muito bonita para ficar guardada. Se a senhora me permitir, vou fazer de sua vida um livro. Não levei a sério. Disse a ele: será? Você acha que pode dar um livro? Por mim, tudo bem. De repente, uma surpresa. Antes da ceia de Natal, ele disse: seu presente de Natal, vó. Chegou e me disse: olha, o seu presente de Natal está aqui. Jamais tive a pretensão de abrir o livro de minha vida ao público, mas agora não tem jeito. A Adriana já contou tudo quase, e me expôs assim, né? Até no vinho um pouquinho que eu tomo, que é só E de repente, deposito em vossas mãos a minha história. Que esse livro sirva de incentivo a todos para não perder a esperança de ser feliz nessa mesma existência. Às vezes a gente está um pouco caído, um pouco velho, né? E de repente a gente acha que a vida acabou. Ah, agora não tem mais jeito. Pois eu afirmo para vocês, para ser feliz não tem idade. Basta buscar na nossa felicidade que nós vamos encontrar. Tá? O meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigado mesmo pela presença. Que Deus e Jesus nos ilumine hoje e sempre. Boa noite. Obrigada, Dona Geni, pelas palavras. E assim agradecemos a presença de todos nesta noite tão especial para todos nós. E gostaríamos de informar que a Dona Geni vai permanecer aqui na mesa do palco, onde aqueles que desejarem podem vir até aqui, que ela terá uma grande alegria de autografar os livros, ou mesmo que seja um abraço, um agrado. E ainda, quem quiser adquirir um exemplar, quem ainda não tem, é só procurar a Paula e ela vai ajudar, ou a Josi, ela vai estar aqui na frente, né, para adquirir o livro. Desejamos a todos um bom retorno aos seus lares, levando consigo as boas emanações do